Olá a todos, essa é a nossa segunda aula da disciplina de Antropologia, dentro do módulo básico, e nós estaremos falando dentro dessa aula sobre a constituição humana, a natureza, origem e mistério. Eu sou a professora Ana Paula, e dentro dessa disciplina nós vamos ter alguns objetivos. Antes de eu estar falando sobre isso, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado. Peço a Ti, Espírito Santo, venha ser o nosso tutor, professor, abra a nossa mente, que o nosso espírito venha estar pronto para Te conhecer mais, para aprender mais de Ti. Muito obrigado por tudo, desde já Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os objetivos dessa disciplina serão diferenciar os modelos da constituição humana, a dicotomia e a tricotomia, entender as diferentes teorias da origem da alma, né? A gente vai falar sobre o criacionismo e o traducionismo, e a gente vai falar dessa complexidade aí da formação do homem, do ser humano. A gente, relembrando, né? A gente falou sobre alguns pontos na aula anterior. A gente falou sobre a existência, a gente leu os capítulos 1 e 2 de Gênesis, né? E o homem como o ápice da criação e a distinção fundamental, né? Porque foi criado diretamente por Deus, né? Com as mãos de Deus. E foi feito com um propósito específico, diferente das outras criaturas. Quando a gente fala que o homem é a coroa da criação, essa é uma expressão que não é bíblica. É uma conclusão que muitos chegam no sentido de que foi o último, né? A última coisa, o último ser a ser criado por Deus, com a mão dele diretamente, o sopro dele. Então põe a coroa, essa expressão aí no sentido muito de o ápice mesmo, tá? Outro ponto que a gente viu na última aula, que a gente falou sobre a natureza do homem, né? Dessa dimensão relacional, que o homem ele foi criado para o relacionamento vertical e horizontal com Deus e com os próximos, né? Com o seu próximo. E aqui quando fala cosmos, está falando de tudo aquilo que nos rodeia, né? Seja o natural, a natureza e até mesmo o espiritual. Tudo que nos rodeia, o cosmos, nesse sentido aí. E o conceito central é que a gente percebeu na última aula que o ser humano é o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí a gente falou bastante dessa questão do imago Dei, né? Que é ser imagem e semelhança de Deus. E aí a gente entra, né, nas questões dessa disciplina. A origem da alma. O ser humano, né, e essa pergunta sobre a origem da alma é um grande mistério, né, que vai conectar a antropologia bíblica com a teologia sistemática, né, porque a gente entende que a alma é essa parte imaterial, mas é onde está a sede da personalidade, da consciência e do relacionamento com Deus. É possível nós nos relacionarmos com Deus com a nossa alma também, né? Não só com o espírito do homem, que a gente já chegou a falar um pouquinho, mas também com a nossa alma, com a nossa consciência, ok? A natureza da alma ela está ligada diretamente, né, à criação original de Adão, que a gente viu lá quando Deus soprou, né, deu seu ruach. Aí tem algumas expressões aí, nefes, pneuma, que é o espírito, né, esse sopro de vida, o fôlego de vida, que é algo que Adão teve, né, na sua criação, e nós carregamos esse mesmo, não esse mesmo igual, no sentido de que lá em Adão, na criação, era perfeito, realmente a imagem e semelhança de Deus. E hoje nós carregamos o Espírito,
porém agora também carregamos as consequências do pecado do Adão. Então, aí vem uma questão: como essa alma é transmitida aos seus descendentes, aos descendentes de Adão? Como a alma foi transmitida? E aí é quando a gente vem, né, as teorias que debatem um pouco sobre essa constituição humana, tá? A gente já vai falar aí sobre a transmissão da alma. A gente tem um debate sobre a constituição humana que olha para a dicotomia. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que a dicotomia, existem duas vertentes. Uma delas não considera realmente corpo e né, corpo, alma e espírito, né, como a gente pode imaginar, já podem pressupor aí na dicotomia, mas tem uma das dicotomias que fazem uma separação do ser humano em duas partes, né, onde há uma parte material e outra parte imaterial, sendo que essa parte imaterial contém alma e espírito ali. Existe sim uma que é só corpo e alma, corpo e espírito, e não vem as três, né? Então, dentro dessa perspectiva aqui que a gente está trazendo, o corpo é essa parte física, realmente, mortal, é a carcaça, eu gosto de falar assim, e a imaterial é essa parte não física, que é a sede interior e de consciência. E existe base bíblica, tá? Que fala aí sobre essa parte imaterial. Chegou a essa conclusão por conta de algumas passagens. Vamos ver aqui em Lucas 1:46 até o versículo 47, que diz assim: Disse então a Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Existe em alguns versículos como esse que a gente está vendo um uso intercambiável dos termos alma e espírito, como se fosse a mesma coisa, e é por isso que eles chegam a essa conclusão aí, como se fosse a mesma coisa, ok? Aí o outro versículo que eu tô citando aqui como referência é João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Quem tiver com a Bíblia, abre aí comigo. Quem não, dá uma pausa e pega a sua Bíblia para a gente caminhar juntos aqui em entendimento. Diz assim, João 12, 27. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. E aí, qual é o foco dessa perspectiva dicotômica? O espírito é a alma, em vista da sua função de relacionamento com Deus. A alma é o espírito, visto em sua função de vida interior. Então, dentro dessa perspectiva, quando se relaciona com Deus, o espírito é a alma. Agora, quando o homem se relaciona consigo mesmo, a alma é o espírito. Então, eles usam aí de uma maneira intercambiável aí. E os defensores, nós temos bastante defensores, tá? O Agostinho de Hipona, João Calvino, Augusto Nicodemos Lopes, Tomás de Aquino, muitos teóricos da teologia reformada calvinista e parte da teologia católica também, ok? E temos aí a versão da tricotomia, que faz essa distinção do ser humano em três partes distintas, onde o corpo é sede dos sentidos e contato com o mundo físico, né? A carcaça continua a mesma coisa. Quando fala dos sentidos aí, os 5 sentidos, tá? Olfato, paladar, tato, visão e audição. Nós temos aí esses sentidos aí que nos mostram um contato com o mundo físico. A alma é a psique,
que é sede das emoções, intelecto e vontade, a vida animal, também vida psíquica. Essa questão de vida animal é um termo filosófico que fala da alma como ânima, o que dá movimento, né? Aquela coisa do animado. E animal também, porque se a gente faz esse entendimento aí, consciência como intelecto, capacidade de raciocínio, emoções e vontade, tudo isso daí é alma, tá? Então não é só emoção como muitas pessoas pensam. A capacidade lógica e de raciocínio humano também faz parte da alma e também são influenciadas umas pelas outras, ok? Já o espírito, pneuma, essa sede da intuição e um contato exclusivo com Deus, né? O ponto de contato com o divino. E existe também bases bíblicas, como a gente vê aí em 1 Tessalonicenses 5:23, que está escrito assim. Tenho aqui duas versões, NVI e Almeida Revista e Corrigida, e as duas usam essas expressões, ó. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na NVI está assim: que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto uma quanto a outra está fazendo essa distinção aí do espírito, alma e corpo. E temos também o versículo lá de Hebreus 4:12. Vamos abrir juntos? Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Que está escrito assim. Que a palavra de Deus... Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pelo que a gente viu aqui, na definição de alma, como a sede das emoções, intelecto e vontade, a gente percebe aí, a medula é a parte mais interior, protegida dos ossos, né, da nossa coluna. E quando fala que julga pensamentos e intenções, isso é muito alma. Conseguem visualizar isso? E quando diz aqui que penetra e divide alma e espírito, está falando de um momento anterior onde não havia essa divisão. E dentro dessa perspectiva, a gente consegue perceber quando Jesus fala, né, que é preciso, para Nicodemos, que é preciso nascer da água e do espírito, falando do novo nascimento. A gente talvez consiga fazer aí essa associação, onde a gente entende que alma e espírito eram conectadas. O espírito do homem não era vivo ainda, não era nascido de novo, então quem comandava aí era a alma. Só que aí vem a palavra de Deus, faz essa divisão, essa separação entre alma e espírito, e há um novo nascimento, ok? Existem alguns defensores aí, Clemente de Alexandria, Orígenes, Gregório de Nícia, e é mais comum essa perspectiva em alguns círculos pentecostais e carismáticos. Independente de qual dessas duas perspectivas a sua igreja, né, seja mais adepta,
Eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Porque isso é muito de interpretação e perspectiva teológica. As duas, como a gente viu, têm embasamento bíblico e vai muito da interpretação aí de qual que a sua igreja, qual que ela vai considerar aí mais coerente. E dentro disso, tanto um como o outro considera a unidade do ser. A gente não pode desconsiderar. A gente tem que entender que, independente da dicotomia ou tricotomia, a Bíblia trata o ser humano como uma unidade inseparável enquanto está vivo, né? Dentro da terminologia hebraica não distingue essas partes, mas o ser completo em diferentes aspectos. Tanto é que o termo nefesh pode tanto significar alma como pessoa. Então, tanto dentro da dicotomia, que divide ali em duas partes, ou dentro da tricotomia, que divide em três partes, a gente, como um ser humano, a gente é essa unidade. Isso tem implicações importantíssimas na prática cristã. Porque se eu preciso entender que a salvação ela vai atingir o ser por inteiro, tanto o corpo quanto a alma quanto o espírito, como a gente viu ali em Hebreus. Em Hebreus? Não, foi aqui foi em Hebreus 4:12, né? Não, foi 1 Tessalonicenses 5:23, falando para sermos irrepreensíveis, né? Tanto na alma, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. A gente precisa ser irrepreensíveis em tudo. Então, mostra, se eu olho para o homem de uma maneira repartida, isso vai ter consequências na minha prática diária. E aí a gente entra a ética, que é o padrão de comportamento. O cuidado com o corpo, ele não é secundário ao cuidado com o espírito. A palavra fala que o corpo, ele é templo do Espírito Santo. E se ele é templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele tanto quanto eu cuido do meu espírito. E o mesmo vale para a minha alma. Eu preciso cuidar da minha alma tanto quanto eu cuido do meu corpo, como eu cuido do meu espírito. Tem que haver esse equilíbrio entre as três partes, ou duas partes que você acredita aí, tá? Essa divisão é muito mais didática para a gente entender. O ser humano, ele é complexo, e para entender o que cada um faz, onde é que entra cada coisa, mas é uma divisão meramente didática, porque no final de tudo nós somos uma unidade, tá? Psicossomático, essa palavra, para quem não conhece, psico, fala aí o mental, né? E soma corpo, né? Corpo e alma, né? A própria ciência já considera e entende o homem como um ser psicossomático e ainda acrescenta outros, né? Psicossomático, social, espiritual, e vai acrescentando aí. Nós somos seres complexos. E a partir disso a gente consegue então falar melhor sobre esse mistério aí da transmissão da alma. Dentro do criacionismo, né, a alma ela é criada por Deus de uma maneira individual, em cada concepção ao nascimento. Também há uma base teológica, obviamente, para essa perspectiva, onde Deus interage diretamente no processo reprodutivo para inserir uma nova alma. Dentro dessa perspectiva, o corpo é dos pais, mas a alma é de Deus. E aí tem vários versículos aí falando sobre a ação divina na concepção, né? Um bem famoso aí é o Salmo 139, falando que desde o ventre, né, ainda como uma substância informe, ali estava, né, o Senhor conhecendo a todos nós. Dentro dessa perspectiva, dentro de um debate teológico, para quem acredita e não acredita, eu acho interessante a gente perceber a vantagem e o desafio das perspectivas, porque a gente tem que ter recursos para defender
e refutar discussões teológicas, principalmente na defesa da fé, né? Para defendermos a nossa fé. Quando a gente entra dentro dessa perspectiva criacionista, a gente preserva a santidade da alma, porque ela não seria manchada pela herança do pecado original, tá? Nesse caso, se você for tricotômico, a gente poderia estar falando aí, preserva a santidade do espírito, ok? E qual é o desafio dentro desse debate? Como a gente consegue conciliar a criação de uma alma ou de um espírito puro com a realidade do pecado original que afeta todos os seres humanos? Dentro da tricotomia fica um pouco mais simples, porque se eu entendo que a santidade é do espírito, a minha alma, essa sim é contaminada pelo pecado original, e é por isso que ela é corrompível, tá? Agora, temos ainda o traducianismo. Não sei se vocês já tinham ouvido falar antes, mas dentro dessa perspectiva, a alma é definida como... a alma é transmitida aos filhos pelos pais através do processo de procriação, assim como o corpo é. E existe uma base teológica lá em Gênesis 5:3, quando fala que o homem é gerado à semelhança de Adão, quando diz que os filhos de Adão foram criados agora à semelhança de Adão e não mais à semelhança de Deus. E se o corpo é transmitido, a alma, a parte inseparável do ser, também o é. Então Adão, após a queda, a alma dele, né, foi contaminada, se é que eu posso chamar assim, pelo pecado. E assim sendo, ao gerar filhos após essa consequência, foi as almas, os corpos, né, posterior a isso, foram a imagem dele e carregando as marcas desse mesmo pecado, ok? Se o corpo é transmitido, a alma, que também é uma parte inseparável do ser, também o é, né? Considerando que o corpo e alma e espírito ali, desde a criação, é uma unidade, como a gente já viu, a gente não consegue separar. Então, se o corpo é transmitido, a alma também é. Dentro dessa perspectiva, temos aí uma vantagem no debate, né, que isso acaba facilitando a explicação para a universalidade do pecado original. Né? A alma, sendo gerada pelos pais pecadores, herda a natureza caída. Mas e qual seria o desafio, né? Dentro dessa perspectiva, como explicar a origem da alma de Cristo se Maria foi a única progenitora? Né? E aí a gente tem os questionamentos direcionados a cada uma dessas teorias. E a gente conclui com o seguinte debate. Dicotomia e tricotomia são modelos de constituição interna, mas a gente precisa entender a importância da unidade psicossomática do ser humano. Né? E a gente também falou sobre as duas teorias aí da origem da alma. É importante notar uma coisa: a Igreja histórica nunca elevou um desses modelos a uma categoria de dogma. A gente não vê nos livros históricos, como de Atos, considerando uma ou outra teoria um dogma. Né? É realmente um mistério que nos convida a uma reflexão profunda. Né? E aí, um questionamento para vocês, né? Qual modelo, em sua opinião, oferece uma melhor explicação para a realidade do pecado em todo ser humano e o porquê que você considera isso, tá? É realmente uma pergunta para sua reflexão. A gente, como pode perceber, não é uma questão de certo e errado, é questão de perspectivas e ver o que é mais coerente. Não é um dogma. Quando a gente fala que é dogma, quer dizer que não é algo que precisa ser restrito a todos os cristãos, é muito mais naquela perspectiva que eu comentei aqui durante a aula, né? O que a sua igreja segue, o que a sua igreja orienta, para você ter um discurso coerente com a sua igreja, obviamente. E você pode estar aí dizendo agora, na sua opinião, pensando, pode fazer um comentário aí na nossa... aí no vídeo, faz um comentário sobre, na sua opinião, qual é o modelo que faz uma melhor explicação sobre a realidade do pecado e o porquê que você considera essa a melhor.
tá ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.